Pensa só na cena. Uma multidão que acabou de sair da escravidão, perdida num deserto que não perdoa. Como é que um grupo desses, quase em colapso, se transforma numa sociedade de verdade? É isso que a gente vai explorar hoje, desvendando o projeto de construção de uma nação. Uma viagem do caos até a ordem, baseada na história do livro do Êxodo. A pergunta que guia essa história toda é gigantesca. Não se trata só de sobreviver de jeito nenhum. É sobre criar uma identidade, uma estrutura, um propósito, partindo do zero absoluto. Como é que se cria uma nação unida a partir de um monte de gente traumatizada e sem organização nenhuma? Vamos mergulhar nesses desafios e, claro, nas soluções. Bom, o primeiro teste é o mais básico de todos: sobreviver. No deserto, aquela alegria da liberdade some rapidinho e dá lugar ao pânico da fome. Porque, vamos combinar, liberdade sem pão parece mais uma pegadinha. E é aqui que a psicologia humana entra em campo de um jeito impressionante. Com o estômago roncando, a memória da escravidão é totalmente reescrita. Ninguém mais lembra das correntes, mas das panelas de carne do Egito, dessas todo mundo lembra com uma saudade amarga. O sofrimento do agora faz o passado de opressão parecer bom. E aí, a liderança de Moisés encara sua primeira grande crise. A resposta divina para a fome não é só comida infinita. O maná vem com um manual de instruções, sabe? E essas regras são, na verdade, as primeiras aulas de cidadania. Elas ensinam a gerenciar recursos, a confiar no dia a dia em vez de estocar tudo. E o mais importante, estabelecem um ritmo para a vida social com a ideia do sábado, um dia de descanso, que muda completamente a noção de tempo. Mal resolveram o problema da fome e pronto, outra crise história, a sede. E o padrão se repete, é quase um replay. Desespero, reclamação, confronto com o líder. A solução vem de novo de forma milagrosa, com água saindo de uma rocha. Mas aí fica claro que só sobreviver, de milagre em milagre, não é uma base forte para construir uma nação. Precisava de algo a mais. E é essa percepção que leva ao próximo passo na evolução desse povo. Com a sobrevivência mais ou menos garantida, novas ameaças aparecem. Ataques de fora e o caos por dentro. A necessidade de ter uma estrutura, uma organização, se torna urgente. A primeira batalha deles como um povo livre é uma lição e tanto. A vitória não depende só da força dos soldados lá no campo de batalha. O resultado está ligado simbolicamente à resistência do líder, Moisés. E quando ele cansa, é o apoio da comunidade, ali com Arão e Hur, que garante a vitória. Liderança, apoio do grupo e fé. Fica claro que uma coisa não funciona sem a outra. Depois da ameaça externa, um problema interno fica escancarado. Moisés, tentando resolver cada briguinha do povo, está quase desmaiando de cansaço. E aí, o sogro dele, Jétro, olhando de fora, dá o diagnóstico com uma clareza incrível. Centralizar tudo numa pessoa só não é sustentável. Vai dar ruim? A solução do Jétro é basicamente uma das primeiras e mais eficientes consultorias de gestão da história. Ele desenha, na prática, o primeiro organograma de governo de Israel. É um sistema de delegação brilhante que não só salva Moisés de um esgotamento, como também cria uma estrutura de justiça que funciona para todo mundo. Então, depois de sobreviverem e se organizarem um pouco, o povo chega ao pé do Monte Sinai. E isso aqui não é só um lugar no mapa. É o palco do evento que vai transformar uma tribo de refugiados numa nação com identidade e missão. É o momento da constituição deles. A cena é toda montada para mostrar o tamanho do que vai acontecer. A natureza inteira parece participar. Trovões, relâmpagos, tudo prepara o terreno para um encontro que definitivamente não é desse mundo. A presença divina não aparece de forma clara, mas é sinalizada por uma nuvem densa que esconde o topo do monte. Isso cria um sentimento de reverência, de respeito e até um certo medo do que é sagrado. A atmosfera chega no seu ponto máximo. A montanha inteira treme, coberta de fumaça. A mensagem visual é clara. O que sair desse lugar vai ter um peso e um poder capazes de transformar tudo. E então, no meio de toda essa demonstração de poder, o que vem não é uma ordem, mas sim uma proposta. Uma oferta de aliança. A condição é a obediência. E a promessa é um status único. Não ser só um povo protegido, mas uma nação santa. Um reino de sacerdotes, com um propósito que os faria diferentes de todos os outros. Bom, toda aliança, como qualquer contrato, tem que ter as cláusulas, né? E é no Sinai que eles recebem a constituição dessa nova nação.
um conjunto de leis que vai moldar absolutamente tudo na vida deles, da religião à justiça social. No coração dessa Constituição estão os 10 princípios básicos. E o que chama a atenção é o equilíbrio. A lei começa na relação vertical, com o divino, mas logo passa para a dimensão horizontal, as regras do jogo entre as pessoas. Honrar pai e mãe fica ali como uma ponte entre os dois mundos. Juntos, eles formam um sistema ético completo. Essa aqui é, talvez, uma das leis mais mal interpretadas da história. Longe de ser um incentivo à vingança, o princípio do olho por olho foi uma inovação jurídica revolucionária. Numa época de vingança sem fim, essa lei colocava um limite, um teto. A justiça tinha que ser proporcional e não uma bola de neve de violência. Uma coisa que salta aos olhos nesse código de leis é a preocupação quase obsessiva com os mais fracos. A lei protege diretamente o imigrante, a viúva, o órfão, o pobre. E a justificativa para isso é um apelo à memória deles. Lembrem-se de que vocês já foram estrangeiros no Egito. A empatia, que nasceu do sofrimento, vira lei. E além das leis específicas, tem esse princípio de integridade pessoal que é fundamental. Esse mandamento é um alerta poderoso contra o efeito manada, sabe? É um chamado para que a consciência de cada um fale mais alto que a pressão do grupo, ainda mais quando o grupo está indo para o lado errado. Com um governo e uma lei funcionando, faltava um último elemento para fechar o projeto da nação, um centro físico e simbólico que unisse todo mundo em torno da identidade que eles acabaram de formar. A ordem para construir o tabernáculo já revela o propósito na própria frase: criar um espaço para que a presença divina possa habitar no meio do povo. Não num palácio distante, mas no centro do acampamento, bem no coração da vida da comunidade. Cada objeto dentro desse santuário portátil é cheio de significado. A arca guarda a lei, que é o pilar da nação. A mesa com pães é um lembrete da provisão. O candelabro representa a sabedoria. O altar, a reconciliação. Juntos, todos esses objetos contam a história dessa nova identidade nacional. E, claro, para cuidar de um lugar sagrado como esse, era preciso ter gente responsável. É aí que é criada uma classe de sacerdotes. Liderados por Arão, eles se tornam os guardiões dos rituais, os mediadores que mantêm todo o sistema religioso da nação funcionando e fortalecendo a aliança. E assim, o projeto está completo. No meio do deserto, um povo recebeu uma constituição, um sistema de governo e um centro espiritual. A planta baixa da nação está pronta. Mas um projeto no papel, por mais perfeito que seja, ainda precisa ser construído por pessoas imperfeitas. E a grande questão que fica é: como essa estrutura ideal vai aguentar o teste da realidade na longa jornada que ainda falta?